Olá, galera, tudo bem? Aqui é o Wilkley, estou mais uma vez aqui no podcast da Família Atitude e hoje eu estou com dois convidados super especiais aqui para continuarmos a série do currículo Hombridade. Hoje nós iremos falar sobre comunicação, sexo e dinheiro, um assunto muito relevante e é um dos cursos que nós estudamos no currículo Hombridade. Hoje eu estou aqui com o Cristiano e com o Alexandre. Se apresenta aí, Cristiano. Cristiano é a segunda vez, né, Cristiano? Segunda vez. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo. Segunda vez aqui no podcast de Hombridade do Ministério da Família. É um prazer estar aqui falando sobre nossa caminhada, nossa jornada ao longo do currículo Hombridade e falar sobre o segundo curso da grade, né? Segundo curso sugerido para a gente fazer nossa caminhada, Comunicação, Sexo e Dinheiro, que é um curso muito edificante, que é o pilar do relacionamento do casal. Então, vai ser um podcast bem interessante nesse assunto, né? Bem picante. Fala aí, Alexandre, se apresenta aí, meu amigo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Família Atitude? Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, não sou figurinha repetida tanto assim como nosso amigo Cristiano, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. E falar de comunicação, sexo e dinheiro como ele falou, base da família, é importantíssimo e é um currículo que tem uma importância muito grande, entendeu? Para cada homem que a gente possa fazer, porque traz um crescimento, um desenvolvimento, onde que realmente o seu potencial ele é elevado ao máximo. Amém. E assim, nós iniciamos praticamente juntos, né, esse currículo, né, Cristiano? O Cristiano foi nosso líder, né, Alexandre? Alexandre terminou agora, né, a grade curricular com o Cristiano, né? Eu me ausentei da turma que nós fazíamos. Mas continuou. Mas continuei e acabei fazendo na turma de liderança, acabei terminando o currículo antes, né? Porque a gente faz aqueles cursos de verão. E eu e o Alexandre, a gente tem uma história aí no currículo, né? Hombridade, porque nós congregávamos em outra igreja juntos e já tínhamos o interesse, né, de fazer isso. A gente estava procurando. Engraçado que a gente não sabia que tinha aqui na Atitude. A gente era de uma igreja na Barra, não sabia que tinha na Atitude, a gente ia fazer em Campo Grande. A gente ia dar uma... Tu lembra? Lembro. A gente ia para Campo Grande, Alexandre. Cara, tem lá em Campo Grande, vamos embora. Dia de sábado, a gente não tem nada para fazer na igreja, a gente vai. Falei, pô, Alexandre, sábado? Eu falei, uma pernada. Eu falei, pô, cara, eu faço seminário já em Campo Grande. Eu falei, vamos lá em Campo Grande também. E aí, em 2018, foi quando eu comecei aqui. Eu já não estava mais, né, na congregação que a gente estava lá, na antiga igreja. O Alexandre continuou. E aí eu encontrei o Alexandre, eu não lembro onde é que foi que eu te encontrei, não sei se você veio, tua irmã estava aqui na igreja, tu veio com ela aqui, na apresentação dela, do teu cunhado, se eu não me engano, nós nos encontramos, eu falei do curso para você, do currículo. Aí tu falou, cara, vou fazer. Aí tu se inscreveu, né, fez, e na formatura a gente se encontrou de novo, e aí eu te chamei para a nossa turma para continuar com a gente. Aí nós continuamos, não foi? Isso aí você veio para a nossa turma, foi quando conheceu o Cristiano. Eu falei, pô, Cristiano, coloca o Alexandre na nossa turma aí. Foi interessante. Aí fizemos justamente o Comunicação, Sexo e Dinheiro juntos. Foi o primeiro curso Foi o primeiro curso juntos, né? Foi quando eu fiz, né, com o Cristiano, porque eu tinha feito com o Rodrigo, e vim fazer com o Cristiano. E aí, assim, esse curso pra gente foi muito legal. Você ainda não tinha feito na época, né, Cristiano? Tu estava como líder, mas estava líder ministrando. Estava lendo, né, e estava ministrando também. Então, assim, acho que a experiência para todos nós foi ímpar ali nesse curso, né? E cada curso, ele tem uma relevância muito grande nas nossas vidas. Para a gente que segue a grade num todo, ele vai mexendo com a gente. Então, assim, se pegar os livros, né, os nossos livros são todos marcados, todo, né, escrito, cheio de adendos. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre as duas primeiras lições aqui, que ela fala sobre o homem, a glória de Deus, e fala sobre a singularidade da mulher, que é a introdução, né? Que aí a gente ainda não entrou na parte da comunicação. Fala, Cristiano, um pouquinho para a gente aí, dá o privilégio, né? A gente dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, é o nosso líder, né? Com certeza. Privilégio aí de começar. Então, esse curso falou muito com a gente, né? A gente entendeu o outro lado da relação, né? O homem é muito focado em si próprio, né? Assim, é muito... as minhas vontades, a minha vontade, o que eu quero fazer. E quando a gente se depara com um curso como esse, um conteúdo como esse, a gente vai aprofundando um pouquinho com a nossa caminhada, a gente vê que a gente tem uma parceira do nosso lado. A gente está com a nossa esposa, a gente tem que caminhar junto com ela, a gente tem que entender que ela tem a sua peculiaridade, ela é muito singular, e a gente entender que ela é diferente, mas ela faz parte do nosso relacionamento, ela é uma coisa só, nós somos uma só carne. Entender a individualidade da minha esposa e a minha, a gente somar juntos,
cara, foi um divisor de águas, porque a gente muda a nossa forma de se relacionar em casa, a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de lidar um com o outro. Então, a mulher, ela é única, ela é especial. E ela tem muitos detalhes que, se a gente não identificar que ela é diferente da gente, eu vou acabar dando um pouquinho de spoiler lá na frente, algumas coisas, que, por exemplo, a mulher ela é muito mais detalhista do que o homem. Sim. A gente é muito assim, objetivo, prático. Chega do trabalho, como é que foi o dia? Foi bom, foi legal, não quer falar muita coisa. O Augusto até fala, não só no Nome Máximo, mas no Comunicação, Sexo e Dinheiro fala. Os homens gostam de dar a manchete, as mulheres querem a notícia, querem o conteúdo da matéria. Não é só o título. A gente dá o título, está satisfeito. Mas elas querem algo mais. Entender que elas necessitam disso é fundamental para eles terem um relacionamento saudável. Isso foi muito engraçado, que eu lembro que a gente trouxe até detalhe de um filme muito conhecido aquele cara fortão, esqueci o nome do filme, mas que ele sempre falava para a mulher, é isso aí. A mulher não parava de falar e a gente ria dentro dessa turma, porque é exatamente isso. A mulher, ela quer falar, ela quer pronunciar, e a gente é prático. Falou, papum, praticamente, o homem é desse jeito. E entender essa questão da mulher traz um diferencial no nosso relacionamento, no nosso casamento, porque a mulher ela gosta de atenção. E quando a gente vê, na verdade, estatisticamente, hoje, muito casamento tem se desfeito por essa falta de atenção. A falta de atenção da mulher, de entender quem ela é, o seu papel dentro de casa, e aquela praticidade do homem, quando a gente se depara com esse curso, é como que a gente entrasse num ringue. Opa! Espera aí, que não é bem assim. Não é bem assim, não, eu? É verdade. E até essa lição fez um lance curioso lá comigo, né? Estava trabalhando, né? Daí a Paloma me ligou, senti na voz dela que alguma coisa não estava legal. Se estava tendo algum problema. Não sabia onde era esse problema, se era comigo, se era com as crianças, se era de família, não sei que tipo de problema estava acontecendo. Antes de chegar em casa, já comprei um mimo para ela. Cheguei, comprei lá um docinho, lá, algo que ela gosta. Cheguei com a surpresa para ela. Então já desarmou um pouquinho, já quebrou o clima. Né? E aquela situação que eu não sabia nem o que era, já foi tratada de uma forma mais suave. E quando ela conversou, assim, já desarmou. Ou seja, tu entender que ela tem as suas necessidades, que ela, às vezes, ela está num momento de crise, num momento de tensão por algum problema que aconteceu, a gente identificar isso, pois não vou chegar só para ouvir o problema para resolver, não vou chegar lá com algo a mais para poder tratar aquela questão de uma forma mais suave, né? É que, até que na introdução aqui, aí a gente pode até falar um pedacinho da introdução, quando ele fala que é possível alcançar a fama rapidamente, mas a grandeza vem ao longo da vida. Os homens foram criados para experimentar a grandeza. Na verdade, foram formados para desfrutar de algo ainda maior, foram criados para a glória de Deus. E a mulher foi criada para a glória do homem. Mas para a mulher ser a glória do homem, é somente quando o homem consegue corresponder sendo a glória de Deus. Porque a mulher ela vai olhar para o homem o tempo todo. Nós somos os responsáveis disso acontecer. Então, foi como vocês falaram. Quando a gente entende que a mulher ela tem a sua singularidade, a gente começa a entender diferente, igual você. Pela voz da sua esposa, você conseguiu entender. Quando a Paloma te ligou, o tom de voz dela era diferente, já entende. Assim, a esposa, ela também entende o homem. Então, ela só vai ser criada para a glória do homem, ela só vai ser aquela ajudadora, companheira, a partir do momento que o homem está sendo a glória de Deus, que ele está fazendo tudo como Deus, né, o criou para ser. E o currículo, ele fala que imagem e semelhança a Cristo, né? Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, porque a Bíblia vai dizer que imagem e semelhança a Cristo são sinônimos. Agora, hombridade e semelhança, isso é a questão da hombridade, não é ser homem, másculo, não. Hombridade é a gente alcançar a semelhança a Cristo, né? Os nossos objetivos são diferentes do que o mundo secular. Nosso objetivo é nos espelhar em Cristo. A grande questão que a gente encontra nessa situação é que existe uma parte da nossa cultura. Culturalmente, o homem ele é ensinado a ser prático e pronto, final. É o seu provedor da sua casa, apenas isso, e como se fosse praticamente ir para casa, se relacionar, fazer filhos e volta para o trabalho. E quando a gente vai entender aos olhos da Bíblia, e o livro ele traz isso muito claro, que é muito além disso, que é, na verdade, você praticar o seu sacerdócio. E sacerdócio é cuidar, é ensinar, é ouvir, é aconselhar. Então, vai muito além do que a própria cultura nos impõe, aquilo que nos é passado de geração em geração.
pelas famílias. E isso tem sido quebrado, entendeu? Graças a Deus, entendeu? Que Deus levanta esse currículo para elucidar para a gente, entendeu? Qual é o papel da verdadeira hombridade, do papel do homem em escutar a sua esposa e praticar esse sacerdócio dentro do seu lar. E como eu estava falando aqui, porque o homem foi criado para a glória de Deus, a mulher foi criada para a glória do homem. Só que tem um detalhe, a mulher, ela se satisfaz no relacionamento com o homem, né, que manifesta a natureza, a imagem e a semelhança de Cristo. Então, quando nós conseguimos ser aquilo que Deus nos criou, nós vamos conseguir fazer a esposa feliz, a esposa nos amar mais, a confiar, ela se sente segura, nós criamos um ambiente seguro. E isso é muito importante. Uma outra questão aqui, que ele fala aqui também, é que sobre a singularidade da mulher, que a gente abordou um pouquinho, fala que Deus deu ao homem e à mulher uma própria natureza singular, tanto para um quanto para o outro. Ou seja, o homem também tem sua singularidade. Porém, nos tempos antigos, né, as pessoas que não têm um conhecimento mais profundo, ela acha que a mulher não tem a sua individualidade, sua singularidade. Tem sim. Tanto é que quando Deus criou Eva, criou de onde? De uma parte do homem. Essa parte que a mulher tem, nós não temos mais. Então, é por isso que o homem e mulher se unem e tornam-se uma só carne. Então, passam a ser um só. Então, ninguém nasceu para viver sozinho. A gente precisa da mulher e a mulher precisa da gente. E vice-versa, né? Um precisa do outro. Quando se unem, eles passam a ter o quê? Uma singularidade, como uma só carne, porém ela tem a dela como mulher e a dele como homem, mas eles se tornam o quê? Uma potência e consegue viver todo o potencial no qual Deus nos criou, né, para viver. E aí, quando a gente entra na parte da comunicação, é top, porque a comunicação ela é algo que, por alguns ruídos, ela consegue colocar dois países em guerra, quiçá dentro de um lar. Marido e esposa. Às vezes a gente fala alho e a esposa entende bugalho. E aí, meu amigo, é guerra nuclear. Não tem jeito, não sei se é só na minha casa. Vira uma panela de pressão. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com isso. A comunicação ela é algo que, quando falta, e falta na maioria dos lares, ela causa muitos desentendimentos, ela vai causar agressões verbais, constrangimentos, e é isso que a gente entende aqui, que é a maneira para que nós venhamos a aprender a nos comunicar. E a primeira pessoa que a gente tem que aprender a se comunicar, claro que é com Deus. Se a gente não souber se comunicar com Deus, a gente não se comunica com outra pessoa. E quando a gente consegue se comunicar com Deus, a gente entende que a gente tem que se comunicar melhor com a nossa esposa, né, Cristiano? Não e a comunicação é o que está destruindo a sociedade de modo geral. Porque a comunicação mal feita ou não feita, ela tem o poder de destruir. Então, se você não comunica, não conversa, não debate com a tua esposa o que está acontecendo, vai gerar algum problema. Eu, assim, sempre que eu faço alguma coisa sem comunicar, sem conversar, sem estar em concordância, não vai fluir. Não dá certo, vai dar um desgaste, vai dar algum problema. Então, às vezes, a gente tem a mania de querer achar, eu sou o homem da casa, eu tenho que resolver todos os problemas, tu sobrecarrega com todos os problemas, não quer dividir para proteger, mas isso gera um problema maior, porque tu não dividiu o papel. Ela está lá para te ouvir, ela quer ouvir os nossos problemas, as nossas necessidades. Então, todas as vezes que eu me travo e não compartilho alguma coisa que eu deveria ter compartilhado, gera algum tipo de problema. Então, isso eu falo de mim que é um processo. Eu, lá atrás, era muito difícil, a minha comunicação era muito travada. Hoje é muito melhor do que era lá atrás, mas eu tenho que melhorar cada vez mais. Dia após dia, mês após mês, eu tenho que evoluir minha comunicação, porque eu tenho minha esposa que ela está lá para me ouvir, para me ajudar, para dar a opinião dela, a gente achar juntos a solução de um problema, não só eu achar que eu vou resolver tudo sozinho. Então, a comunicação mal feita vai destruir o casamento. Agora, a falta de comunicação também vai destruir. São duas coisas que a gente tem que estar tem que estar ligados, que é fundamental. E a comunicação, até no Marcos Paul diz, né, na degustação dele sobre o curso, né, a comunicação entra em falar a verdade sempre, né? A gente não deixar de falar a verdade. A comunicação verdadeira, o que a gente aqui o currículo Hombridade mostra que a gente não pode brincar com a verdade, não pode brincar com mentira, brincar com o pecado. A gente tem que falar a verdade o tempo todo, independente da consequência. Fez alguma coisa errada? Paciência, tem que falar a verdade e arcar com as consequências, mas é muito pior do que tu ficar escondendo. Com certeza. Isso aí que você falou, estava até dando uma repaginada aqui no livro, ele diz aqui no momento seguinte, a experiência não substitui convivência, assim como a paixão não substitui o amor. Homens ou mulheres
que declaram e dão testemunho do seu relacionamento com Deus devem viver em obediência à palavra para demonstrar seu amor ao Senhor. Caso contrário, estarão dando um falso testemunho, pois sua vida não estará baseada na verdade. É o que você falou sobre a mentira. Aí vem, Satanás é tentador, enganador, acusador e mentiroso. Não há verdade nele. Nenhuma mentira pode ser usada para cumprir o propósito de Deus. Não existe a chamada mentira inofensiva. Então, dentro de um casamento, como é que eu vou esconder algo? Se eu escondo, eu estou fazendo o quê? Omitindo. Omissão é o quê? Pecado, é mentira. E quem é que inventou a mentira? Ele só inventou uma coisa, o Satanás. Então, eu estou abrindo uma brecha para dentro da minha casa, do meu lar, em omitir. Se eu tenho um problema no trabalho, é claro que eu não vou despejar na minha esposa, mas eu tenho que comunicar e ela é a minha parte importante na oração. Aí é que está o poder da comunicação. Lá em Mateus 18, a Bíblia diz que o que ligares na terra é ligado no céu. Então a gente começa a cruz. Quando nós estamos em concordância, Deus concede. E onde 2 ou mais estão reunidos, Deus faz presente. Então é o símbolo da cruz, céu com terra e unidade dos irmãos. Quer unidade maior do que um casal? Não tem. Deus coloca isso bem claro, Jesus ensinou isso, lá em Mateus deixa relatado isso para a gente, que é para a gente entender o poder da comunicação. Ele está dando a comunicação direta com Deus e um com o outro. E quando a gente não se comunica com a esposa, que eu tenho um problema, uma situação difícil, como é que eu vou fazer para resolver isso? Né? Então, essa falta de comunicação gera ruído, gera desentendimento e desgaste. E quando você entra numa mentira para resolver um problema. Já tive situações que a gente chegou até a gente, que o marido, ele contou uma mentira, que tinha conversado com não sei quem para poder resolver um problema, daí ele chegou falando, eu contei a mentira, resolvi o problema. Na verdade, ele transferiu o problema. Ele aumentou o problema. Porque é o seguinte, como a gente fala nos cursos, né, a mentira é um trabalho danado, tem que ficar toda hora alimentando aquela mentira, lembrando como é que foi a mentira. Eu conto uma mentira para você, depois eu tenho que confirmar com ele. Dá um trabalho. Muito. E você fica escravo daquilo ali, não te dá paz. Quem está mentindo, quem está vivo na mentira, não está em paz, porque está sempre contando história para os outros. E esse casal, o rapaz tentou consertar com uma mentira, as coisas não aconteceram, não deu certo, e hoje estão separaram, porque tentou resolver na base da mentira. Abriu uma brecha. Já tinha um problema antes e foi solucionar um outro problema com a mentira, ou seja, não tem como. Ele arrumou um problema maior ainda. E está pagando as consequências. Então, ou seja, a comunicação tem que ser assertiva e pautada na verdade sempre. A Bíblia vai dizer para a gente, né, que um abismo chama outro abismo, né? E a mentira só faz isso, a gente se afundar cada vez mais, né? Foi o que o Cristiano falou aqui. Você cria uma mentira, eu tenho que confirmar a mentira para essa pessoa e para outra, eu tenho que manter aquela mentira. Só que eu tenho que aumentar para aquilo virar uma verdade. E às vezes eu passo a acreditar na minha mentira. Olha que situação. Aí, como é que a gente entende que um abismo chama outro abismo? É justamente por isso. Esse é o maior segredo de Satanás, é no meio de um monte de verdades ficar colocando mentirinhas e fazer você acreditar nelas. E isso acontece realmente muito nos relacionamentos. O homem, ele tem aquela questão da vergonha, né? Ele gosta de estar por cima, eu posso, eu aconteço, eu faço, eu sou o homem da casa. É aquela cultura machista que nós ainda temos no nosso país, entendeu? E o que isso traz? Isso traz o seguinte, se eu não posso estar por baixo, eu tenho que estar por cima, então, independente do que aconteça, eu vou firmar, não, é isso, ponto final. E acaba levando uma mentira, e vem mais outra, até que uma hora a casa cai. É o que a Bíblia fala, na verdade, está construindo a sua casa aonde? Na areia, não está na rocha, porque Cristo é a verdade. Quando eu sou verdadeiro, as coisas são diferentes. É engraçado que o maior número hoje de separação, ela acontece exclusivamente pela falta de uma comunicação. A comunicação é algo muito importante, nunca se falou tanto. Estou na área da psicologia, nunca se fala tanto de habilidades sociais como se tem falado ultimamente. Tem levado pessoas a depressões, a ansiedade, a tantos transtornos que você não imagina. E por quê? Por causa dessa habilidade social que tem se perdido. Por quê? Por causa apenas de um pequeno aparelhinho, tá? Que todo mundo hoje utiliza muito, e estão perdendo essa habilidade de conversar.
inclusive dentro de casa. Isso me faz lembrar o Casados para Sempre, que a gente foi fazer aquele teatro, e aquilo veio assim na hora, quando você me chamou, e eu levei aquela dinâmica, não vou falar aqui porque vai que tenha mais, é um segredo de Estado, mas é exatamente o que acontece muito por aí. Verdade. Entendeu? Essa falta dessa habilidade social, cada um no seu canto, e quando fala, não sabe se comunicar. Porque a comunicação, ela precisa do comunicador, interceptor, e existe uma mensagem no meio disso tudo. Quando esse negócio não é coeso, eu entendo da minha forma, do meu jeito, é o que acontece muito pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e assim tem acontecido com a comunicação do pessoal no presencial. É engraçado que esse negócio de presencial e virtual chegou muito, e a gente utiliza muito isso. No presencial hoje, essa falta de comunicação, seja lá no trabalho, em casa, na família, a gente estava até conversando isso, né, Cristiano? E tem sido muito falha, e isso tem rompido muitos relacionamentos em todas as áreas. Fez lembrar aquele vídeo do curso que a gente está no... Acho que foi nessa lição que a gente viu. É aquele vídeo que é o casal conversando com o celular na mesa. Sai para jantar, os dois saem de casa para ficar um de frente para o outro conversando no celular. Tratando questões que eram para ser conversadas verbalmente. Mas isso é algo que é muito real hoje. Foi o que o Alexandre está falando. Nós vivemos numa sociedade hoje na qual o celular ele é um instrumento importantíssimo. Nós temos o mundo aqui na palma da mão. Nós pagamos contas, compramos, recebemos tudo por aqui. Fazemos tudo por aqui, e-mail, WhatsApp, enfim, são tantas ferramentas. Porém, é o seguinte, nós acabamos nos desconectando. Nós estamos conectados na rede, mas desconectados pessoalmente. Tem aquela frase, né? Não é isso? O celular ele aproxima os distantes e afasta os próximos. Justamente, porque se você acabou de falar uma situação lá do vídeo que a gente já viu, e é algo que eu reparei isso hoje, e reparo às vezes quando eu saio com a minha esposa para jantar, é isso, celular. Os casais estão sentados um de frente para o outro, cada um no seu mundo, mexendo no celular. Eles estão próximos, porém distantes. Você sabe que eu sou novo, tá? Não tenho... Isso aqui é apenas tinta, tá pintando a casa. Eu estava pintando a casa, pintando né? a casa, o Cristiano, entendeu? então, caiu o balde na cabeça. Caiu o balde de tinta na cabeça dele. Mas eu lembro de uma época que eu ia para a praça, entendeu? Juventude, eu ainda nem estava casado, e que os jovens saíam para namorar, ia para a praça, conversar, brincar, tinha aquela resenha, os amigos também, ia jogar ping-pong, jogar bola. Hoje a gente não vê. Hoje, dificilmente você vê essa questão social e a comunicação, porque é a base da sociedade, é a comunicação, e é engraçado que a gente vai ver que o mundo se fez pela palavra, o verbo se fez carne. Olha só como a comunicação está envolvida na criação. Isso tem se perdido ao longo do tempo. Hoje as praças, infelizmente, é dominado por tudo que não presta. Você anda aqui na orla, vai ali na praça, ali na barra, o que você vê às noites é o quê? É prostituição, é tudo que você... realidade. Onde a família, infelizmente, não pode estar hoje. Por quê? Porque parece que nós deixamos esse espaço para eles, deixamos de ir e entregamos para eles. Eles dominam, nós recuamos e a nossa comunicação tem se perdido onde? Nas redes. Essa comunicação ela tem sido muito falha. Esse brincar em casa, essa comunicação ela tem se perdido ao longo dos tempos. Eu fico pensando como será daqui a 20 anos. E olha que eu estou falando de 10, 15, 20 anos atrás. Nós estávamos assim, brincando nas praças, se comunicando, namorando, entendeu? Era paquera, esse, aquilo. Hoje paquera dá até processo, já não pode mais, entendeu? Tudo virou bullying, entendeu? Então, é um negócio muito complicado que a gente está vivendo nessa sociedade atual. E a comunicação é tão fundamental, se a gente não se comunicar com a nossa esposa, como é que você vai ter um sexo saudável? Já entrando no próximo passo da... Aí é o próximo passo. Como é que eu vou entender? Ele botou logo o pé na porta. Como é que eu vou entender? É isso aí. Se a minha mulher está satisfeita comigo, se a gente não conversar, se a gente não dialogar. Então, a gente volta no começo do assunto sobre a peculiaridade da mulher, a singularidade, mas tem que conversar. A gente comunicando com ela, a gente entendendo o que ela gosta, o que eu gosto, para ter um sexo saudável. O Edwin até comenta aqui no livro, né, numa parte que ele faz uma pergunta lá, o que é mais importante para um corretor de imóveis, para a venda de um imóvel? O que é o mais importante? As 3 coisas mais importantes, ele fala, melhor ainda, as 3 coisas mais importantes. Aí fica todo mundo no auditório, quando ele fez essa pergunta, calado. Comunicação, comunicação e comunicação. Para o casamento. Agora, para o corretor, é a localização.
localização, localização, localização. Para nós é comunicação. Casamento se comunica, se comunica e se comunica. Se não se comunicar, não vai chegar na parte 2 agora aqui, que é qual é a parte que fala sobre o sexo. O curso é comunicação, sexo e a terceira parte é dinheiro. Então, na parte do sexo, ele vai falar aqui também sobre a questão da santidade do sexo. E aí, a santidade do sexo, ela é algo que entra numa esfera bem profunda, porque hoje eu vejo que falta muito a gente abordar isso, porque onde é que a gente tem que abordar isso? Nas escolas? Em casa. O casal ele tem que falar disso abertamente e ensinar os filhos. Eles têm que falar sobre isso, né? E se o casal não sabe conversar sobre isso, ele vai ensinar os filhos? Não vai ensinar. Então, assim, quando a gente entende que existe uma santidade dentro do sexo, muita gente coloca o sexo como pecado. Nunca foi pecado. O sexo foi criado por Deus. O sexo é criado e é bom, né? Tem que praticar, sim, com responsabilidade e, em primeiro lugar, com a sua esposa. Tem que ser casado, né? O sexo só é ruim fora do casamento. Pronto. Dentro do casamento ele é excelente. Mas tem que haver uma comunicação, como o Cristiano falou, para saber o entendimento e como é que é. Ah, como é que eu vou casar com alguém que eu não sei como é que é? Deus fez o homem e a mulher para casar e pronto, e ali eles vão se entender. Will, essa questão que você está falando do sexo e a comunicação, ela casa, e aí eu posso falar de mim, que eu gosto de falar de mim, não gosto de falar do outro. A gente tem que dar exemplo nosso. É isso aí, porque eu era uma pessoa que me comunicava muito mal, tanto fora como dentro de casa. E aí o que aconteceu? Que assim, um tempo atrás eu tive um problema muito sério no casamento, o Will que acompanhou isso, entendeu? Acabei me separando da minha esposa por um certo período pela falta da comunicação, porque quando você não se comunica, até na relação sexual, na verdade, você idealiza o sexo com tanta gente, menos com a sua esposa. Você não conhece nem a voz dela, você não se comunica. Você não comunica, é o sexo no quarto escuro, porque as crianças estão no quarto ao lado, que tem essa questão, né? Então é tudo muito baixo, mas já é no quarto escuro, não existe uma comunicação, então você, na verdade, você está se relacionando com quem? E isso criou uma brecha na minha vida, aonde acabou que eu caí no meu relacionamento, abriu, mas graças a Deus, Deus foi, resgatou, uma frase até que eu gosto muito de falar, o que Deus me fez por mim, pode fazer por qualquer um de vocês que vão estar ouvindo esse podcast, entendeu? E restaurou meu casamento. Hoje, graças a Deus, tenho um casamento saudável e estamos construindo, que esses cursos têm feito essa escada cada dia mais, eu subindo um degrau a cada dia. Eu acho interessante que quando ele aborda aqui sobre o sexo, ele diz assim, ó, o sexo é o sinal da aliança entre um homem e uma mulher. A aliança é o motivo pelo qual Deus destinou o sexo somente para pessoas casadas, isso que a gente está falando aqui. O sexo não foi criado para a luxúria e a autossatisfação, mas para expressar o amor e a entrega. Qualquer relacionamento sexual fora do casamento é pecador. A relação sexual entre solteiros é fornicação, é pecado. E o relacionamento de uma pessoa casada com um parceiro que não seja seu cônjuge ou cônjuge de outro chama-se adultério. E aí a gente tem que, cara, tá muito ligado nisso. Muito ligado. Porque vai falar sobre outros tipos de sexo e tudo mais. Agora, tem uma coisa que o diabo ele faz o tempo todo hoje, nos dias de hoje. Chama-se luxúria. Ele perverte o amor. Ele aborda aqui justamente sobre isso. Diz que a luxúria é uma perversão do amor. E diz que quem ama deseja satisfazer a outra pessoa, ainda que em detrimento de si mesmo. A luxúria busca a autossatisfação, ainda que prejudique os demais. O sexo foi criado para ser doado. O amor entrega, a luxúria rouba. E aí, olha só, a gente acaba roubando da nossa esposa, quando a gente não tem esse entendimento. Foi o que o Alexandre começou a dizer, a gente começa a fantasiar outras coisas. Então, quando a gente mergulha na palavra de Deus, que a gente tem um entendimento do verdadeiro significado do sexo, que ele é para ser feito dentro de um casamento, a gente começa a se satisfazer com o nosso cônjuge e o nosso cônjuge começa a estar satisfeito conosco. Então, uma troca muito mútua. Então, ele passa a ser algo que transcende o entendimento humano e a gente passa a viver realmente aquilo que Deus criou. E a gente começa a sentir, não só a entender, mas a viver isso, né? De uma forma singular dentro do casamento. Cristiano, tem mais alguma coisa para falar com a gente sobre essa questão do sexo, que eu acho que é um assunto bem profundo, que abrange muitas pessoas. É um podcast exclusivo, né? Sim, sim. Tem muito... Comunicação, sexo e dinheiro. Inclusive, tem até um curso, integridade sexual. Integridade sexual. Trata exatamente sobre isso, sobre a santidade, sobre a questão do sexo.
foi feito para o casamento, não para ser feito fora do casamento. É um curso que também falou muito e complementa bastante o comunicação, sexo e Sim, dinheiro. ele tem um link muito grande com isso. Bem mais então, completo, com certeza. É muito mais completo. Mas, assim, a essência é a santidade, é buscar a santidade o tempo todo. Quem é solteiro, quem não tem quem tá namorando, não pode ter relação. Mas sabe qual é a questão hoje, Cristiano? A questão hoje mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, a minha felicidade é acima de tudo. Eu tenho que ser feliz a qualquer Isso, custo. verdade. Esse é o ponto de partida. A minha felicidade está valendo. O Então, povo é muito hedonista hoje, busca seu próprio prazer o tempo inteiro, eu entendeu? idolatria de mim mesmo, cara. Claro, com certeza. E aí? E acaba esquecendo aquilo, na verdade, no qual nós fomos criados, para fazer o outro feliz, né? Esse é o verdadeiro amor. A ideia do amor é essa, né? É a entrega. Você vê que Jesus nos deu esse grande exemplo na cruz. Ele se entregou na cruz por quê? Por amor. Então, e hoje as pessoas casam, deixam de se casar porque ela fala, mas eu não amo mais. Mas não ama mais como assim? Na verdade, é porque ele não se sente mais o prazer para ele, porque, na verdade, ele nunca amou o outro. Ele apenas quer se amar. É um egoísmo tão grande. E aí é o seguinte, fica pulando daqui para ali, para cá, o tempo inteiro. As pessoas não casam com amor, né? Casam por luxúria mesmo. Na verdade, é isso. com É certeza. para se autossatisfazer o tempo todo. Ver naquela pessoa simplesmente uma pessoa que vai realizar o seu desejo sexual. E não é por E isso. isso tem prazo de validade. Uma hora vai estar satisfeito e não vai querer mais. Vai acabar. Isso acaba. E aí, por isso, os casamentos hoje vão se destituindo, né? Vão se destituindo porque as pessoas não colocam na balança e não fizeram o verdadeiro, vamos dizer assim, o verdadeiro voto do casamento, né? Que é primeiro fazer uma aliança com Deus e depois com o seu cônjuge, e não entraram nesse casamento de uma forma madura, mas sim de uma forma através da emoção, de um sentimento de luxúria. E não tem aquele sentimento de amor, porque o amor você conquista, você vai aos poucos. Ninguém olha para uma pessoa, amor à primeira vista, isso é história. Você tem uma atração, um desejo, e isso vai amadurecendo. E eu creio que no auge da maturidade ele se transforma em amor. A gente aprende a amar alguém. A verdade é essa. A nossa esposa, quando a gente conhece, ela nos encanta por algum motivo e nós acabamos encantando ela por algum motivo. E com o passar do tempo, com o dia a dia, e você vai amando essa pessoa, porque você vai se apaixonando pelos detalhes que ela vai, né, te proporcionando diariamente. E a gente aprende a amar, a conviver, porque aprender a amar não é só viver com as qualidades, mas com os defeitos também. O amor, isso é um tema muito grande, porque amar é decisão. Tem umas 2 ou 3 semanas aproximadamente lá na faculdade, uma jovem conversando comigo, tal, com namoro, questão de namoro, e eu conversando com ela, falando o tempo que eu tenho de casado, tal. Ela, poxa, como é que consegue ficar 25 anos que vocês vão fazer de casados? E aí eu falei, então, amor é questão de decisão. O problema é que as pessoas hoje, elas deixam de amar com muita facilidade, ou aí eu falei, ou melhor, elas não deixam de amar, apenas, às vezes, é um pequeno desejo, é a questão da paixão, e fica preso naquela paixão, e acha que quando essa paixão, como ela tem um tempo determinado, e ali acaba, então eu deixei de amar. Não, não é que deixou de amar, porque amar é decisão. E tinha uma outra colega minha do meu lado, e ela falou comigo, poxa, gostei do que você falou. Os meus pais, eles têm mais de 30 anos de casado e eles já falaram isso para mim, só que eu nunca tinha ouvido por esse prisma. Então, na verdade, as pessoas, elas entendem o amor apenas por paixão, aquele desejo carnal, aquele desejo do fazer o sexo, do corpo desejável, e elas olham por esse prisma. Por isso que os casamentos, eles se desmancham com muita facilidade. Começa a se deteriorar, Claro. né? Com o tempo ele vai se deteriorando até que ele chega um momento que ele não tem mais sustentabilidade. A casa feita sobre a rocha... É a questão do novo, é aquela questão, tudo que é novo é muito bom, Sim. não é verdade? Tudo que é novo é muito bom. Então, quando eu começo a me acostumar muito com uma certa pessoa, aquilo se transforma em quê? Numa rotina, não adianta. Casamento, ele vai entrar na rotina, isso é certo. Ele entra na rotina, mas quando eu tenho a decisão de amar e de continuar, eu consigo viver a vida toda, 25, mais 25, mais 25, e assim vai. Porque cabe a nós, justamente nesse tema da comunicação que a gente abordou, tá aprendendo a cada dia melhorar a comunicação,
na parte que você falou, na área do sexo, que a gente estava falando, vai a gente entendendo qual é a melhor maneira de se relacionar com a nossa esposa, porque o sexo ele não começa só com a parte sexual, ele começa no flerte, no carinho, né? Naquele namoro, e a gente vai aprendendo a todo dia a reconquistar a esposa, e ela vai aprendendo a nos reconquistar. E a gente entra justamente na esfera agora do dinheiro, que está tudo ligado. E é um dos temas hoje que tem muitos casamentos se deteriorando e acabando por questões financeiras. A gente tem um tema aqui, quando entra na parte do dinheiro, que fala servo ou senhor, né? E o autor diz aqui, tanto o ato sexual quanto a maneira como empregamos o dinheiro podem ser expressões de amor, mas bem-aventurado é dar do que receber, né? É o princípio do reino ensinado na palavra de Deus. Este é o verdadeiro, tanto em relação a sexo, a aplicação do dinheiro. A verdadeira bênção está em dar, não em receber. E aí, o que vocês podem abordar um pouquinho sobre essa questão, linkando uma coisa na outra aí, dar ou receber? O dinheiro, assim, assim, muita gente fala que o dinheiro é o problema da humanidade, o amor ao dinheiro. Isso. O problema não é o dinheiro. O problema é quando a gente coloca o dinheiro como idolatria, como eu viver em função do dinheiro, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, para poder pensar na minha aposentadoria, fica escravo do dinheiro. Mas o dinheiro nada mais é do que o meio para a gente se sustentar. A gente tem que dar importância, tem que valorizar o que a gente ganha, mas a gente tem que entender que o que a gente recebe foi tudo Deus que deu para a gente. Tudo vem dele. Somos só mordomos. A gente está aqui para administrar as coisas que Deus dá para a gente. Então, o dinheiro a gente pode tratar com um lado material, que é aquela coisa que Deus deu, eu tomo conta e vou administrar, devolvo a parte que é dele, que é a cabida dele por obediência, porque a gente tem que ser firmes nas primícias de Deus, no que Deus ordenou para a gente, e ser equilibrado com as finanças. Ter um controle, a gente buscar entendimento, o casal caminhar junto, estar conversando os dois, como é que estão as finanças, como é que está a nossa caminhada junto, o que dá para a gente fazer nesse mês, o que não dá, a gente está apertado, não dá, é se programar. Porque, voltando à questão de comunicação, se a gente não comunica a nossa esposa que está com algum problema, a gente vai querer resolver do nosso jeito. E quando resolve do nosso jeito, a gente pode criar uma bola de neve e vai estourar. E quando estoura, gera uma zona de atrito, de desequilíbrio no casamento. Então, esses 3 pilares, comunicação, sexo e dinheiro, são que desestruturam bastante as famílias. Então, a questão do dinheiro, assim, a falta do dinheiro é complicado, como o excesso de dinheiro também é complicado. Então, a gente tem que saber equilibrar e saber que Deus deu para a gente, é para a gente administrar com sabedoria. E investir no reino de Deus, investir na nossa caminhada, porque a gente sabe que é Ele que direciona a gente. O autor aqui, ele fala, né, por diversas vezes aqui sobre esse assunto e ele diz que os homens passam a maior parte do tempo nessa terra pensando em dinheiro. É dinheiro, dinheiro, dinheiro. O tema é dinheiro, é finanças. Você vê como é que é um tema muito relevante. Jesus falou mais de 2.350 vezes na Bíblia sobre dinheiro, sobre finanças. Nós temos um curso aqui aplicado na igreja, que é o CRAW. O CRAW é especificamente um curso para finanças para casais, à luz da Bíblia, trazendo todos os versículos, não todos, mas a maioria deles que falam especificamente sobre finanças para um relacionamento, para um casal, para a família. Ensina vários pontos no qual a gente pode ter uma melhora muito expressiva dentro do relacionamento na área das finanças, né? E a gente, quando na palavra de Deus diz aqui que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, é justamente isso. A gente tem que estar buscando primeiro realmente o reino de Deus. Eu creio que Deus vai suprir todas as necessidades. A questão do dinheiro, ela está muito latente na nossa sociedade porque a gente vive uma estabilidade financeira muito grande no país. E eu creio que as famílias, quando começa a faltar o pão na mesa, começam a gerar muitos atritos, né, sobre essa questão das finanças. Por isso que o curso do Comunicação, Sexo e Dinheiro, como o Cristiano bem falou aqui, Comunicação, Sexo e Dinheiro, ele é muito relevante dentro da sociedade hoje, para que o homem ele possa ter um entendimento, um esclarecimento maior sobre isso, e esse curso também ele pode ser aplicado para as mulheres, que aqui no currículo das mulheres ele é aplicado. Minha esposa, inclusive, fez no semestre passado esse curso, terminou agora
integridade sexual e o tesouro, quer dizer, e o integridade sexual que deu continuidade e o tesouro que acaba falando um pouco dessa parte de empreendedorismo e tal, que está ligado à parte de finanças também, ajuda um pouco nisso. Então, assim, a gente começa a ter um entendimento muito maior sobre essa questão das finanças, né, à luz da palavra de Deus. Quando a gente entende que tudo vem de Deus, lógico, a gente faz nosso esforço, a gente se capacita, a gente estuda, a gente vai buscar crescimento profissional, mas é Deus que está no controle. Ele que vai direcionar para a gente. Se a gente identifica que Ele está no controle da nossa vida, é controle de tudo, não é só do lado sexual, da comunicação, é do controle de tudo, realmente. Então, a gente aprende a descansar no Senhor, porque é difícil a gente saber descansar no Senhor. E quando a questão financeira é botar a fé em prática diariamente. Então, eu quero envelhecer, ter uma estrutura, envelhecer tranquilo, sabendo que eu vou poder honrar meus compromissos, mas eu estou tranquilo porque eu sei que quem governa a minha vida é Deus. Então, eu tenho que me preparar, mas eu tenho que confiar que Deus vai dar abrir as portas necessárias, vai dar o caminho, o direcionamento necessário, vai dar ferramentas para que o dinheiro faça render e a gente saiba descansar realmente no Senhor. Né? Então, a grande questão, você falou uma palavra importantíssima, é a questão do equilíbrio. Sim. Encontrar esse equilíbrio tem sido muito difícil para a humanidade, até porque o homem, o Wilker trouxe um pouquinho falando sobre isso, ele é voraz nessa questão do dinheiro. Por quê? Porque Deus, quando faz o homem, ele faz o homem para conquistar. O homem, ele tem dentro de si essa questão do ir atrás, de ir a campo e conquistar. A gente vai ver várias ordens, Deus dando ordem para Josué, entendeu? Atravessar o Jordão, que agora ele ia conquistar a terra que manava leite e mel, que é a terra de segurança. Inclusive, a gente tem essa aula lá no Homem ao Máximo, né? Que é fantástico sobre isso. Então, nós temos essa questão da conquista. Agora, o que falta ao equilíbrio é o seguinte, que a gente precisa entender que existem as crises no meio disso tudo. As crises são essas adversidades. E o problema é, na adversidade, e o curso ele nos ensina, a aprender a confiar. A questão de confiar em Deus, em confiar naquilo que eu não vejo. Porque é fé. Confiar em Deus é fé. É ter fé que Ele vai fazer, que Ele vai suprir, que Ele vai entrar. Entendeu? E quando a gente começa a ter essa confiança em Deus, na nossa casa, na nossa família, de entregar verdadeiramente a Ele, sabendo que vamos passar e vamos atravessar e chegar do outro lado. Poxa, quem não conhece a história própria do Cristiano, nesse processo que ele passou da firma e chegou do outro lado. Só que eu sei que no meio do mar, o vento vai bater, vai balançar, vai dar enjoo, tem hora que dá vontade de pular do barco. Isso é uma realidade que a gente, como homem, porque a gente não quer ver a nossa família sofrer. Então, essa questão do dinheiro, ela realmente nos afeta muito. E é um momento que eu acredito que Deus trabalha muito no nosso interior, para a nossa sensibilidade para confiar mais nele, já que ele nos faz tão conquistador e nos coloca em momentos tão difíceis, que parece que é a corda bamba. Então, é para nos dar essa sensibilidade de falar, filho, estou aqui contigo. É aquele texto de quando Pedro ele é chamado, vem, e ele começa a andar pelo mar. Se ele continua crendo e com foco em Cristo, ele não ia afundar. Mas se afundar é saber que Jesus está ali perto, ele só vai estender a mão e vai nos levantar de novo. Verdade. Essa confiança é fácil. Eu sei que não é fácil, entendeu? Mas nós temos que apurar essa sensibilidade. Verdade. E você vê como é que é um tema muito, né, profundo. A gente teria, sei lá, mais do que 1h30, 2 de podcast para falar só disso, né? Pode marcar bem mais. Marcar mais. Pode ser um podcast de comunicação, um podcast de sexo ou só de dinheiro. Né, para a gente aprofundar. Para você ver, já chegamos aqui no final e eu queria, cara, assim, muito agradecer a vocês. Assim, para mim é uma honra ombrear com vocês, né, ter participado, né, nessa jornada que nós participamos, né? E eu creio que foi só um início da nossa jornada. O Alexandre agora está se formando em psicólogo, né? Eu creio que esse material do currículo Hombridade vai ajudar muito dentro das suas consultas, junto com aquilo que você aprendeu lá na faculdade. E aqui, melhor ainda, que a luz da palavra de Deus, você tem algumas ferramentas que vão te ajudar muito. Não, só um parênteses, o Alexandre virou uma chavinha no curso nosso. A gente está fazendo tesouro. Foi.
virou a chave, tomou atitude, se matriculou no semestre seguinte e se formou está se formando na conclusão do currículo. Então, assim, como essa caminhada desse currículo, a hombridade, ajuda a gente a virar mais chave em nossas vidas, né? A gente se transforma como homem em casa, mas é para a vida. De modo Você geral, escreveu até um livro, Cristiano? Foi, tem um livro. Estava parado, concluiu o livro, né? Concluiu o livro, né? Então, assim, cara, eu quero agradecer muito a vocês pela disponibilidade, sabe? O Cristiano, mais uma vez, estando aqui, o Cristiano entende da relevância do currículo Hombridade. O Cristiano é um dos percussores aqui, né, da implantação na igreja. Hoje está na igreja de Guaratiba, né? Está à frente do ministério. Nós somos um só, né? Nós estamos aqui na Barra da Tijuca, mas o Cristiano estando lá faz parte, né, do corpo de Cristo, assim como o Alexandre não é da nossa denominação, mas é parte do corpo de Cristo, né? Compactuamos do mesmo desejo, do mesmo amor de Jesus, né? Isso aí. É isso que é levar o reino para aqueles que necessitam, e a gente vem tentando, né, se capacitar cada vez mais. Então, assim, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pela dedicação de vocês no reino de Deus, tá? E espero poder, outras vezes, a gente estar aqui falando sobre outros cursos ou outros temas relevantes também. Eu que agradeço a participação, o convite. Assim, eu adoro estar falando sobre esse tema, um tema que está na corrente sanguínea, falar do currículo Hombridade, falar das nossas experiências. Isso, né, cara? O tempo todo. Chamar, a gente corre, larga tudo e vem, porque a gente está aí disposto para participar disso aqui, dessa caminhada e levar cada vez mais para os homens. É importante a gente ombrear juntos, ombrear através desses cursos, dessas ferramentas que Deus colocou para a gente aprender como ser homem de verdade, como ser homem ao máximo, ser homem conforme a vontade de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Eu também agradeço muito assim pelo convite. Como eu faço parte realmente aqui da Atitude, eu faço parte ali da Reviver em Cristo, minha igreja de uma igreja para outra tem pouco tempo, e para sua surpresa lá tem o Homem ao Máximo. Eu já levei para eles agora já o projeto da gente implantar o restante dos cursos, e provavelmente aí estamos estudando turma tal para a gente iniciar agora no próximo semestre já implantar o currículo completo de hombridade. Maravilha. E manter essa parceria aí, que é muito bom estar com vocês, estar com o Wilker, estar com o Cristiano, essa caminhada maravilhosa que a gente teve e que virou a chave, sim, na minha vida. Amém, amém. Virou a chave. Esse ano me formo como psicólogo, já tenho os meus atendimentos, entendeu? E assim eu honro muito e glorifico a Deus por todo esse curso que eu passei, lá começando com o Marcelo, entendeu? Que foi com o Homem ao Máximo, e vindo essa caminhada até hoje. Já falei, Cristiano, inventa mais curso aí, vamos lá, que essas turmas a gente não pode parar. Vamos fazer o reforço, vamos lá, damos continuidade nisso aí. Cara, sim, obrigado demais, Deus abençoe vocês, a família de vocês, siga capacitando e dando sabedoria a vocês para continuar sendo esses homens que vocês são ao máximo, só não, mas exercendo todo o potencial naquele qual Deus criou vocês. Amém? Amém. Para vocês de casa, eu quero agradecer por esse tempo, né, que se disponibilizou a estar nos assistindo. Procure mais informações sobre os cursos nas nossas redes sociais do Ministério da Família Atitude. Deus abençoe vocês, paz, saúde e prosperidade. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.